Bom dia, a paz, segunda-feira começando para a honra e a glória de Deus. E Deus colocou no meu coração uma palavra, já faz alguns dias que ele colocou no meu coração essa palavra de João 10:11, que fala a respeito do bom pastor. E diz assim: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E eu fui pesquisar a respeito do pastoreio, né? O porquê de Jesus usar esse termo, né? Porquê de Jesus se colocar no lugar de um pastor. E além de muitas coisas maravilhosas que um pastor faz pelas suas ovelhas, pelo cuidado do pastor com as suas ovelhas, né? Teve um fato muito interessante que eu vi, que quando a ovelha é muito rebelde, né? Que somos nós as ovelhinhas rebeldes e fuxonas, o pastor, ele quebra as pernas da ovelha, a perna da ovelha, né? E nesse tempo da cura da perna da ovelha, ele coloca ela nos ombros, leva para o aprisco e ele tem o tempo para cuidar desta ovelha, para essa ovelha aprender a confiar no pastor. E assim ela deixa de ser aquela ovelha fujona, aquela ovelha rebelde, né? E eu achei isso maravilhoso. A princípio você fala assim, nossa, quebrar a perna da ovelha. Mas isso se faz necessário, porque a ovelha não o escuta, né? Ele chama, ele bate o cajado dele e a ovelha não escuta. E muitas vezes nós somos assim, né? Jesus está falando pra gente, ensinando, a palavra ensina. E mesmo assim, nós somos aquelas ovelhas rebeldes que vivemos murmurando, que vivemos reclamando. Isso vai para mim, e isso dá no meus dedos, porque eu sou uma ovelha bem rebelde, mas Jesus está mudando meu coração, Jesus tem mudado essa ovelhinha dele. E inclusive demorei para trazer esse vídeo, essa palavra, porque eu não gosto muito de vídeo, mas se Deus quer assim, se Jesus quer assim, vamos fazer. E ele colocou essa palavra e esse fato, né, de que o pastor quebra a perna da ovelha para ter esse tempo de ensinar, né, a ovelha. E ele alimenta essa ovelha, e ele fala com essa ovelha, ele cuida da perna da ovelha, e nesse tempo ela aprende a confiar. E eu vejo isso, esse quebrar as pernas, como essas provações que a gente passa todos os dias, né? Algumas provações maiores, algumas provações menores, mas às vezes Jesus coloca a gente na prova exatamente para isso, que é o tempo da gente silenciar, ficar no secreto, orar a Deus para ouvir esse Jesus, para ouvir esse cuidado, ler a palavra que ele deixou para a gente se alimentar da palavra, para a gente poder confiar nesse Jesus, nesse bom pastor que ele é. E outra coisa também que diz aqui, né? Que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E Jesus pagou um alto preço pela nossa vida, né? Jesus morreu lá na cruz, sem culpa nenhuma, mas ele resolveu assumir isso para hoje a gente ter a salvação, o direito da salvação, né? Mas para isso a gente precisa ser ovelhas obedientes, né? E aí então a gente passa por esse momento de prova, que Deus quebra nossas perninhas, coloca as provas na nossa vida para a gente aprender a confiar, né? Porque quando a ovelha tá lá com a perna quebrada, ela depende do pastor. Então ela depende do pastor para água, ela depende do pastor para o alimento, ela depende do pastor para fazer o curativo na perninha dela, né? E é assim que a gente tem que ser. Quando a gente está passando por esse momento de prova, a gente tem que ficar no silêncio, no secreto, esperar em Deus, né? Ouvir o que Deus tem pra gente. E esse é um processo longo, não é da noite pro dia. Às vezes a gente fala, mas tá demorando, demorando. Não, até curar tudo isso, até a gente estar maduro, pra gente poder voltar pro nosso rebanho, né? Leva um tempo. E Deus está sempre nesse cuidado, Jesus está sempre cuidando, sempre nos alimentando, sempre trocando o curativo, né? Sempre com aquele cuidado, pegando a gente no colo,
dando a palavra dele todos os dias, quando a gente vai no culto, né, com os nossos louvores. Então, isso é maravilhoso quando você vê como que Jesus é, quando ele se compara a um pastor. Às vezes, um pastor, uma coisa tão simples, mas não. O pastor é maravilhoso, o cuidado de um pastor com as ovelhas é lindo. E Jesus é isso, esse cuidado que ele tem com a gente, né, na hora das provações, mesmo que a gente não veja esse cuidado, mas ele tá ali, sempre cuidando, sempre alimentando, sempre dando amor pela gente, e o mais importante, que ele pagou um alto preço pela nossa salvação. Então eu dou glórias a Deus. Deus seja louvado por essa maravilha, por Jesus ter vindo para a terra, ter passado por tudo isso e mostrado que dá para fazer. Como humano, dá para fazer muitas coisas que às vezes a gente acha que é difícil, mas não, dá para fazer. E eu louvo e agradeço a Deus. E nesse momento eu quero fazer uma oração com você e entregar essa semana nas mãos de Jesus, para que todas essas provas que venham durante a semana, para que a gente deixe no cuidado de Jesus, entregue aos pés da cruz, né? E que a gente espere em Jesus, espere que ele venha nos ajudar, né? Vamos ter paciência, sabedoria, que Jesus vai sempre fazer o melhor como nosso bom pastor. Pai, eu entrego essa semana, Pai, em tuas mãos. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por hoje estar aqui, acordada, Senhor, respirando, Deus. Quantas pessoas, Senhor, estão em leitos de hospitais, ó Pai, que queriam estar aqui, Senhor, que queriam estar trabalhando, ó Deus, cuidando de suas casas, Senhor, mas estão em leitos de hospitais, Senhor. Tantas pessoas, Pai, que hoje estão perdidas no mundo das drogas, Deus. Tantas pessoas que estão nos presídios, ó Pai. Eu te peço, Senhor, vai com teu Espírito Santo sobre cada um deles, ó Pai. Enche o coração, Pai, dos teus filhos. Faz a tua boa obra em nome de Jesus. E que possamos nessa semana confiar que Jesus é o nosso bom pastor e que ele vai sempre estar cuidando da gente, apesar de qualquer circunstância, se seja fácil ou difícil, se a gente está no meio do rebanho sendo obediente, se a gente não estiver sendo, se a gente estiver sendo rebelde, que Jesus esteja cuidando de cada um de nós. Amém.